vamos a mais um Lidos do mês, e agora com o mês de abril, o mês que eu passei por uma ressaca literária e no final das contas eu só li e-book. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, esse é o Arco-Íris de Livros e vamos ao livro assim, farofinha que a gente ama. São os lidos do mês e agora com o mês de abril. Eu vou já confessar que eu dei uma roubadinha porque eu estou gravando esse livro no dia 1º de maio, eu terminei um livro hoje e ele tá aqui. Mas eu li assim, ó, os últimos só 15% hoje. E como eu passei por um período assim de ressaca literária, eu não li tanto esse mês, porque algumas outras coisas acabaram acontecendo, mas ainda eu acho que eu li muito sim, porque eu acabei finalizando, né, 4 livros e meio, 5 se a gente contar com o que eu roubei. Então eu ainda acho que tá uma média ótima, eu ainda acho que tá incrível, e que o importante é ler. Então assim, no final das contas, deu tudo certo. Então vamos aos livros, mas antes não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então o primeiro livro que eu li foi de uma autora que eu gosto muito, mas o livro eu não gostei tanto assim. E foi Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Já li outras coisas da autora e queria aproveitar ali a minha assinatura do Kindle Unlimited. E foi esse livro que eu ainda não tinha lido dela, que estava disponível no Kindle Unlimited, então eu peguei pra ler. Assim, gente, eu confesso que foi um pouquinho de tortura. O que acontece? Nessa história, a gente vai ter o ponto de vista de duas irmãs, a Lottie e a Fliss. Então o que acontece? A Lottie é a irmã mais nova e ela acabou ali de romper com o namorado. E eis que ela reencontra o namorado dela de quando ela tinha 18 anos e eles se veem e decidem que vão se casar e que eles vão passar a lua de mel na Grécia, que foi quando eles se conheceram lá quando eles tinham 18 anos. Só que a Fliss, que é a irmã mais velha, ela não gosta muito dessa história, ela acha que a Lottie tá fazendo cagada e ela resolve tentar impedir ali essa consumação desse casamento. E daí acontece umas loucuras. Gente, assim, a Sophie Kinsella, ela tem o dom de colocar os personagens dela em situações completamente constrangedoras. Gente, esse livro, ele dá uma vergonha alheia em algumas cenas, mas assim, até aí tudo bem. O problema que eu acho é que, assim, tem muita coisa nessa história que eu não consigo engolir. Tipo assim, é que eu não posso dar muito detalhe, porque eu também não vou dar spoiler do livro. Mas tem, assim, os livros da Sophie Kinsella, eles me trazem muito, assim, essa coisa cômica, essa coisa exagerada, mas que tem um toque de realidade. Tu consegue adaptar para tuas situações cotidianas. E, cara, ali mesmo, tipo, não tem como, assim, não tem como. As coisas que a Lottie faz são totalmente incoerentes, as coisas que a Fliss faz são totalmente... Tipo assim, não consigo assimilar isso tudo. E assim, ó, e eu quase abandonei, tá? É real, assim, porque eu não tava gostando. Até a Fliss, eu gostava dos capítulos da Fliss, mas os capítulos da Lottie, pra mim, eram uma tortura. Tipo assim, tortura ver o casamento dela e ver ela com o Ben, que seria o namorado dela de antigamente, porque eu não comprei o romance ali. Só que algumas coisas começam a acontecer e aí eu fico curiosa pra ver o desfecho, porque é muita coisa tão aleatória acontecendo que eu queria que o final acabasse de um jeito. E aí eu fiquei curiosa pra saber se ia acabar daquele jeito ali, e acabou que eu li até que deu uma melhorada, eu gostei do final. Eu acho que foi um bom desfecho, mas assim, até 70% foi uma tortura. E eu tava pensando assim, tá, eu vou abandonar. Só que aí eu fiquei curiosa, eu falei, putz, vai, vamos aí, vamos ver o que acontece, já estamos aí, né, já estamos em 60%, vamos continuar. Foi, assim, um dos piores que eu li da autora, tipo, claro, não foi de todo mal, mas, gente, eu não recomendo, tá? Mas, assim, divertido, vai, foi um pouquinho divertido. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele, porque eu fiquei curiosa e porque eu gostei, sim, do final. E o próximo livro, na verdade, é uma releitura, eu acho que eu comentei nos meus livros de série, que foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Ai, essa história é muito gostosa. Ai, eu não sei, eu preciso falar o resumo de Percy Jackson a essa altura do campeonato? Não sei.
Mas assim, eu falei isso no meu vídeo de séries também. Eu li os 2 primeiros livros de Percy Jackson só em 2017. Eu li, né, o Ladrão de Raios e o Mar de Monstros. Só que assim, eu não lembrava mais das coisas. Do primeiro livro eu até lembrava algumas coisas. Do segundo eu tinha esquecido. Eu acho que daria até pra eu continuar a ler a série, ali, se eu lesse algum resuminho, alguma coisa. Só que aí, o Neil Rick Riordan anunciou que vai ter série da Disney Plus. Então, eu pensei, já que já vai ter a série da Disney, e daí eu fiquei um pouco mais empolgada, daí eu comecei a reler Percy Jackson. E aí eu comecei a reler Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Porque a gente começa pelo primeiro livro normalmente. Eu confesso que eu não lembrava o quão, assim, gostosinha essa história é. O primeiro livro em si, ele não tem nada demais. A gente tem lá um menino de 12 anos que descobre que o pai dele é um deus, então ele é um semideus, ele vai pro acampamento. Não tem nada, assim, de surpreendente na história, mas eu acho que a jornada do livro, ela te dá um abraço, assim. Eu sei que talvez é porque é escrito, né, pra galera um pouco mais jovem e tal, mas, assim, é uma coisa muito gostosinha de ler. Eu acho que é bem o tipo de livro que você lê quando você tá de ressaca, quando você já não tá afim de ler um negócio tão pesado, porque é muito legal. E eu gosto desses livros jovens que eles tratam de algumas coisas com muita sutileza, tipo a questão de amizade, a questão da lealdade. Então isso é muito incrível. Então eu gosto de ler essas coisas um pouco mais jovens também. Eu acho que dá uma quebrada legal nas coisas pesadas que às vezes a gente acaba lendo. Mas eu gostei muito de ter relido. Inclusive, eu me empolguei, já comecei a reler o Mar de Monstros. Também tá sendo uma experiência incrível, apesar de que eu acho que eu tava gostando um pouco mais do primeiro ali nessa altura do campeonato. Mas a primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas pro livro e eu mantive essa nota porque a minha experiência foi incrível, a minha jornada foi incrível. Só que, claro, eu também, lendo hoje, né, com os meus quase 28 aninhos, não tem mais nada tão surpreendente. E até porque foi uma releitura, né, gente? Então eu lembrava de alguns pontos ali. Mas o que mais me chama a atenção em Percy Jackson é como eles mudaram o filme. Gente, se vocês parar pra pensar, eles mudaram o vilão. E, tipo, tem uma história ali no segundo filme que aparece do nada, e é só que eles já dão a introdução no primeiro livro. Então, tipo, eles mudaram completamente. Então, eu tô bem empolgada pra continuar a série, porque daqui a pouco já vai ser tudo novidade pra mim. E eu já vou estar preparadíssima para a série do Disney Plus. O próximo livro é um livro nacional, é uma continuação, que foi o Apaguem Ela Novamente. Esse livro aqui, coitado, ele sofreu um pouco, porque eu comecei a ler no meio da ressaca literária, então eu li ele bem devagar. Acho que eu já comentei aqui sobre o primeiro livro, que é o Apaguem Ela Agora, aqui no canal. O que a gente tem no cenário desses 2 livros é que a gente tem a visão dos personagens dentro do livro. Já que a gente tava falando ali de Percy Jackson, é como se a gente tivesse ali o Percy Jackson, né, escrevendo a história dele e falando com a gente assim, olha, leitor, eu decidi escrever isso aqui como se o Percy Jackson realmente estivesse naquele momento ali vivendo as coisas e narrando pra gente. Então a gente tem uma história como se fosse dentro do livro, assim. Então a gente tem vários personagens, que daí tem a categoria de personagens que são os protagonistas, a gente tem os vilões, a gente tem os monstros e assim vai indo. No primeiro livro a gente vai conhecer um pouco mais sobre o mundo de Aerys. Eu falo Aerys, não sei se é Aerys, pode ser que seja Aerys, né? Não sei, eu falo Aerys, mas pode ser que não seja. E a gente acompanha a história da Ana, que ela tá ali na formação para ser uma protagonista. Então ela é uma aprendiz de protagonista. Ela conhece vários personagens. O primeiro leitor é um personagem ali misterioso que vai ajudar ela. A Makoto, que foi a primeira protagonista de Aerys. Eles vão se juntando ali no primeiro livro e vão ter toda essa jornada. E aí a gente tem o segundo livro, né? E a gente tem uma outra jornada acontecendo, uma coisa um pouco mais futurista. Porque esse mundo de Aerys, ele sofreu algumas mudanças e a Ana e seus amigos
vão ter que ali batalhar pra salvar esse mundo. E tá muito bom, eu gostei muito do primeiro, eu gostei muito do segundo. Os dois livros são extremamente engraçados, eles são muito voltados pro humor, só que o primeiro ele toca um pouco mais de fantasia e esse segundo tem um toque um pouco mais de ficção científica com aventura. Eu achei uma ideia extremamente inovadora, eu gosto muito dessa história, eu dou muita risada, eu gosto da Ana, mas às vezes ela me irrita. A Makoto, pra mim, é assim, meu cristalzinho, eu quero colocar ela assim, ó, num potinho e ficar com ela pra mim, porque ela é maravilhosa. Gente, vocês não estão entendendo, sério. A única coisa que pega um pouco pra mim nesse livro é o excesso de referência. Eu já comentei aqui com vocês que isso pra mim, às vezes, nos livros acaba me desestimulando um pouco, eu acabo não gostando tanto. Eu acho que aqui, nessa história, até tem uma tolerância um pouco maior, porque as referências, elas cabem ali um pouquinho mais, eu acho que faz muito sentido pelo universo, mas às vezes eu ainda acho que passa um pouco do ponto. Mas foi um negócio que, assim, não chegou a estragar a história pra mim nem nada. É só ali um ponto que pra mim não funciona tão bem. Mas eu recomendo muito, sim. É um livro leve. É um livro pra você desestressar, pra você dar risada. Sério, ele tem um humor, assim, irônico que eu acho muito saboroso. Mas, sério, leiam. Eu gostei demais. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Outro livro que eu não vou falar muito, que eu terminei esse mês, que estava nos meus 12 para ler em 2021, foi Recursão do Blake Crouch. Esse livro aqui eu não vou falar muito, por quê? Porque já saiu vlog neste canal, porque como os outros livros dos meus 12 para ler em 2021, eu estou fazendo um vlog pra eles e tá sendo uma experiência muito legal. Gente, esse livro, ele é muito doido, sério, é um dos livros mais doidos que eu já li na minha vida, mas é muito bom. A gente tem cenário ali bem ficção científica. O que acontece é que o Barry, investigador de Nova York, ele acaba se deparando com um caso de uma mulher que ela tem SFM, que é a síndrome da falsa memória. Isso tá afetando muita gente, tá tendo uma taxa de suicídio muito alta. Ele começa a investigar para entender de fato o que tá acontecendo. Então a gente tem essa linha, né, no presente, e em contrapartida a gente tem no passado a história da Helena. Ela é uma cientista e a mãe dela tem Alzheimer, então ela tá fazendo ali algumas coisas para ajudar a mãe dela, principalmente a mãe dela e todos os pacientes com Alzheimer. Então assim, a gente tem essas duas alternâncias entre presente e passado. E meu Deus, é muito... Gente, esse livro ele é muito bom mesmo. E é o que eu falei no vlog, gente, ele é confuso, mas ele faz sentido. Até 25% eu não estava entendendo nada. Eu pensei, eu sou uma pessoa burra, eu não entendo nada. Mas depois as coisas começam a fazer sentido. É um livro que tu quer ler muito rápido, porque tu tem essa necessidade de saber o que diabos está acontecendo. Mas vejam o vlog, assistam, tá muito engraçadinho. Mas eu fiquei muito feliz de ter colocado esse livro nos meus 12 para ler em 2021, porque sério, que sabor, que delícia. Mas e assim, já aviso que o final é bem aberto, tipo, a linha principal, ele fecha, né, ele conclui, mas fica ali um pouco aberto, bem aberto. Mas eu acho que funcionou super, eu gostei demais, eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. E o último do mês, bem roubado, porque eu terminei ele hoje, dia 1º de maio, deveria estar no dia de maio? Deveria, mas assim, já li ele quase todo em abril, então eu trouxe ele pra cá, que foi Herdeiras do Mar. Eu li junto com o pessoal do Clube dos Favoritos da Pan, e assim, gente, é muito forte, tipo, muito forte mesmo. Ele vai retratar a história de duas irmãs durante a Guerra da Coreia, né? Uma das irmãs, a Hana, ela foi levada pelos soldados japoneses, né? Ela foi tirada da família dela e sofreu várias coisas ali ao longo da vida, e a gente vai acompanhar a história da Hana no passado durante a guerra. Em contrapartida, a gente vai acompanhar também a história da Amy, que é a irmã mais nova, já nos dias atuais. Então a gente vai acompanhar tudo que ela tá sofrendo hoje, todas as angústias,
todas as coisas que ela tá buscando resolver, e em contrapartida, né, a vida da Hannah no passado. É muito forte mesmo, tem vários gatilhos. Eu acho que principalmente pra violência e abuso sexual, é sério, é muito pesado. Ele não é tão gráfico, mas ele deixa a gente mal, eu acho, porque a autora, ela conseguiu transmitir o sentimento daquelas mulheres, que é muito destruidor. Então tem várias coisas ali que foram baseadas em histórias reais mesmo, mas tem toda a parte ficção, né? É uma ficção histórica. É muito pesado, é muito forte, justamente por retratar o sentimento das pessoas. E, cara, isso foi demais pra mim, assim, tanto que no começo, até eu me acostumar com a história, eu não conseguia ler muito, assim, seguido daquele livro, porque eu ficava mal. Eu ficava, tipo assim, eu não cheguei a chorar, mas sabe quando você fica meio que em estado, assim, vegetativo? Mas, assim, é uma escrita muito boa mesmo. Eu acho que ela conseguiu retratar muito esse sentimento, ela trouxe coisas históricas bem legais. Eu acho que foi muito interessante conhecer costumes da Coreia, que não é uma cultura, assim, com que eu tô tanto em contato. Então, acho que essa parte foi muito legal. Tem várias coisas ali de tratamentos, né, de como as pessoas ali se tratam, de nomes e de costumes bem diferentes aqui do Ocidente. Então, essa parte foi muito legal. As protagonistas, elas são muito diferentes, assim, tanto uma da outra quanto das protagonistas que a gente tá acostumada. Elas sofreram demais, mas ao mesmo tempo é muito legal ver a evolução delas também. Cara, esse livro, ele mexia muito comigo enquanto eu tava lendo. A única coisa que eu acho é que às vezes a autora, ela se perdia ali nos capítulos muito longos, tipo, não que o capítulo longo me incomodava tanto, eu acho que eu prefiro capítulos curtos, mas não me incomodou. Só que às vezes ali no meio do capítulo, ali aconteceu uma coisa, aconteceu outra, ficava um negócio meio embolado, assim, que às vezes eu não curtia tanto. Mas assim, é um livro curto, mas não é um livro pra ser lido rápido. Eu realmente recomendo que você leia assim durante o mês, que você vá lendo um pouquinho por dia. Principalmente os capítulos da Hannah são muito pesados. É uma história realmente engrandecedora que eu recomendo demais. Ela é muito incrível. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, justamente pelo ponto ali de que eu achei que ela se perdeu um pouquinho em alguns capítulos. Mas então é isso, pessoas. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho mais curto, sim, porque temos menos livros, né? A gente tava vindo ali na média de 8, mais ou menos, então ficamos com 5. Está ótimo, eu não posso reclamar. Às vezes a gente pode ficar meio tipo, nossa, eu li menos livros do que eu tô acostumada, mas caramba, eu li 5 livros no mês e eu fiz outras coisas, estou resolvendo outras coisas. Talvez no mês de maio não seja um período que eu vá ler muito também, mas depois as coisas se normalizam e tá tudo certo, tá tudo lindo. O importante é ler o que a gente quiser. E como vocês viram, eu só li e-books, né? Quando eu coloco a capa aqui é porque só li e-book. Porque eu fiquei lendo o mês inteiro As Duas Torres, né, que é o segundo volume de Senhor dos Anéis, e eu ainda não acabei. Porque às vezes eu acabava ficando muito empolgada com recursão, aí eu ia ler recursão. Ficava empolgada com Herdeiras do Mar, eu ia ler Herdeiras do Mar. O Senhor dos Anéis eu li um pouquinho assim mais devagar, mas eu quero até dar um gás, porque logo vai começar a leitura coletiva de Cidade de Bronze. Então é isso, meu povo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o livro que você mais gostou esse mês. O meu, acho que ficou claro que foi Recursão, meu favoritinho. É isso, meu povo, muito obrigada. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!